Eu fui assistir o filme do Homem-Aranha sozinho. Eu poderia ter ido com um monte de pessoas, eu poderia ter compartilhado essa ideia com um grupo gigantesco de amigos, mas acontece que depois que você se torna adulto, você passa dos seus 20 anos, você percebe que muitos amigos seus vão estar ocupados com a vida deles, né? E tá tudo bem, é uma coisa comum, uma coisa que acontece. Então você vai ter que decidir em não ir para certos eventos ou ir para esses mesmos eventos, só que sozinho e aproveitar a experiência você mesmo. Eu comprei o ingresso do Homem-Aranha e eu fui assistir o filme e eu esperava tudo menos uma entrega de carga emocional madura. A gente pensa que filme de herói você não vai ver conteúdos maduros, não vai ver tratativas psicológicas sendo abordadas, mas esse último filme do Homem-Aranha me mostrou que a gente tá vendo não um cara fantasiado sendo herói, a gente tá vendo um adolescente se tornando adulto e lidando com as consequências da sua imaturidade juvenil e percebendo que certas decisões têm consequências que não vão voltar atrás, né? O resultado não pode ser revertido. E olha, eu me impressionei muito, muito, muito mesmo quando certos personagens interagiram, certas respostas para certas perguntas. Eu não vou detalhar muito, né? Porque pode ser um spoiler para quem não assistiu. Mas eu percebi ali um retrato de uma realidade que eu talvez vivi um pouco, que era lidar com as consequências de decisões que eu tomei, às vezes no impulso, às vezes à flor da pele, às vezes de forma ignorante, por não ouvir as pessoas. O Homem-Aranha, no último filme dele, né, ele não ouviu o Doutor Estranho, e ele quis mesmo assim fazer o feitiço, e teve que lidar com toda a consequência que a gente viu no filme anterior, né? E essas consequências continuam respingando nesse filme atual, né? E eu acho que é a forma mais honesta de retratar como o super-herói ali, o Homem-Aranha, é mais humano do que a gente pensa, né? E acho que isso tem muita tratativa em relação com a nossa vida mesmo, né? Eu atualmente, eu tenho bastante amigos, só que a gente começa a criar um conceito na cabeça que é separar a sua vida social dos seus amigos, da sua vida particular, né? São uma trindade, né? Os amigos podem estar incluídos na vida social também, só que eu acho que é bom separar porque a vida social pode incluir também outras coisas, outras decisões que você faz, interage com outras pessoas que estão fora de se conectar com aquele vínculo de amigos que você já conhece há muito tempo, né? A vida pessoal é aquilo que você não conta, aquilo que você faz, que nem seus amigos, nem sua vida social sabe, somente você com o seu cerne e sua própria mente, né? E isso me vem à cabeça muitas coisas que eu já fiz, ou que eu faço e que muitos amigos meus não sabem, né? Que seria o fato de eu gostar de desenhar ou gostar de escrever, né? Apesar de não combinar muito comigo, quem me vê pela primeira vez, né, por inteiro, não não acreditaria que eu escrevo, porque é uma paixão que eu tenho muito no meu coração, que seria criar histórias, escrever e cantar pessoas a lerem, né, a perceberem como as coisas são ao olhar de um autor independente, né? E eu acho que cada um, pessoalmente, tem que ter esse tipo de casulo que você entra às vezes para você se desligar do seu mundo atual, por mais que ele seja bom, você desligar um pouquinho e focar no seu cerne, nas suas próprias habilidades, na sua própria criatividade. Hoje em dia a gente tem chat GPT, a gente tem IA, tem tudo aí para trabalhar pra gente. Só que isso acaba atrofiando a nossa imaginação. E muitas vezes eu fico pensando, cara, quantas histórias boas a gente não poderia estar lendo, estar assistindo na TV. Só que as pessoas preferem não botarem no papel porque uma IA já fez algo parecido, ou não vão acreditar em mim, ou tá tão saturado que a IA já faz tranquilamente. E aí a gente volta pro arquétipo do filme do Homem-Aranha, né?
O Homem-Aranha foi criado há muitos e muitos anos atrás, mais de 50 anos atrás, e continua muito atual. Ele continua sempre sendo reimaginado, sempre escrito por outras pessoas novamente. E quem escreve um roteiro deste filme, em específico, quem escreveu, na verdade, com certeza não tinha a sua imaginação atrofiada pela IA, pela inteligência artificial, e isso é muito, é muito amoroso de ver alguém de fato depositar o seu amor em forma de letras em um papel, escrevendo um roteiro desse nível, num filme tão bonito, um filme tão expressivo e tão maduro. A gente vê que o Homem-Aranha passou de ser um símbolo infantil, ele ainda é, mas ele passou de ser um símbolo infantil para começar a flertar com evolução, um público mais maduro, mais juvenil, de juvenil para jovem no caso, né? Um público que já lida com a situação atual de uma forma muito crítica e de forma absurda. Eu acho que toda experiência que a gente tem na vida, a gente tem que levar como aprendizado, tanto para a forma pessoal quanto para interpessoal, né? A gente aprende a lidar com pessoas, talvez baseado em um filme, que você pensa, pode ser meio boba essa comparação, mas pensa só, você olha um personagem sendo repudiado por todo mundo, e na história dele ele é foda, mas ele é arrogante pra caramba. E a subtrama é, as pessoas se afastam dele porque ele é muito arrogante. E por mais que no filme ele seja foda, a gente fica pensando, caraca, se fosse na vida real, ninguém ia querer ficar do lado dele. E é esse tipo de pensamento que a gente tem que imaginar quando a gente vai escrever uma história ou quando a gente vai lidar com a nossa própria vida pessoal. E cara, esse é o tipo de brisa que eu gosto muito. E sobre o fato de eu não ter ido acompanhado, infelizmente, etapas da vida vão lidar dessa forma. Você vai ter que fazer, independente de quem esteja ao teu lado, vai ter que ser sozinho mesmo. E não existe nenhuma tristeza em fazer nada sozinho, porque a maioria das etapas que você vê na tua vida, você vai ter que lidar sozinho. Não é sobre solidão, é sobre solitude. É você aproveitar a tua própria companhia. Eu não gostaria de estar aproveitando a minha própria companhia. Muito pelo contrário, eu gostaria muito de estar sendo acompanhado por alguém, por um amigo, por uma namorada, mas a gente sabe que todo tempo é necessário para você aprender alguma coisa. E eu acredito que essa etapa atual da minha vida é para aprender a lidar comigo mesmo, com a minha personalidade. Eu não tenho problemas de considerar minha aparência ruim, só que muitas vezes a gente pensa isso porque a gente baseia muito no que as pessoas falam, né, ao nosso redor, né, e isso é um pouco complicado, né. Mas só que eu acho que é um assunto para um outro vídeo que seria interessante falar. Eu vou demorar para postar o próximo vídeo porque eu sempre esqueço de postar o vídeo, então se inscreve aí, quem tiver interesse, e até uma próxima.